texto é o Evangelho de João, no capítulo de número 4. Conhecido da igreja. Capítulo 4 do Evangelho de João. Diz-nos assim a palavra de Deus, a partir do versículo 19. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós, os judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Se assente adorando a Jesus. O culto hoje da família, o culto hoje da igreja sede, mas também com a participação do nosso departamento missionário. E Deus colocou no meu coração, dia desses, algo muito poderoso, muito gostoso que ficou ao meu coração. A adoração, aleluia. A adoração, ela nos move para a missão. Amém. O ambiente de adoração, ela promove missão, glória a Deus. Ela resulta em missão. Isso é muito poderoso, porque eu me lembrei de um texto que você e eu conhecemos, que está lá no profeta Isaías, no capítulo de número 6, quando o texto diz: no ano em que morreu o rei Uzias, versículo 1, diz o profeta Isaías: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto, aleluia, enchiam o templo, aleluia. Os serafins, escuta isso, estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus pés, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam e clamavam. Versículo 3 diz: uns aos outros, dizendo o que acabamos de cantar: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E o profeta Isaías diz que naquela visão que ele está tendo, ele diz: eu vi os umbrais das portas se moverem com a voz do que clamava, e a casa se encheu de uma fumaça, símbolo desta glória, desta presença de Deus. E aí é nesse momento que Isaías, diante desta visão poderosa, diz: então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Perceba na leitura desse texto, aleluia, do capítulo 6 de Isaías, quanta adoração,
quanta visão de adoração, quanta manifestação de adoração sendo revelada ali ao profeta Isaías, ao ponto que diante do quadro poderoso, esplendoroso, de adoração, onde ele está vendo Deus em sua glória, no seu trono, e todo aquele ambiente de adoração, ele olha para si, e ele tem esse sentimento, que é muito comum para quem chega perto da luz de Deus, da presença de Deus, porque diante da presença de Deus, nós vemos o quão pequenos nós somos, e ele diz: ai de mim, que vou perecer, que habito num povo, entre um povo de impuros lábios, eu sou impuro. Diz ele, que ele viu um dos serafins voando, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e tocou a sua boca, e purificou a ele naquele momento. E é nesse contexto, que ele ouve um brado dos céus. Perceba, a adoração, glória, a adoração, reconhecimento de quem ele é. E aí tem o brado. Depois disso ouvi a voz do Senhor: a quem enviarei? Oh, glória. E quem há de ir por nós? Oh, glória. Missão. Ela inspira, ela promove, a adoração melhor, promove, ela inspira, ela vai resultar, aleluia, em missão. Quando a adoração verdadeira, e ela verdadeiramente é compreendida, oh glória, o final dela vai resultar em missão, vai resultar em missão, vai resultar em viver os propósitos de Deus para as nossas vidas. Aqui está Isaías diante disso, e surge-lhe a pergunta, e ele diz: depois de tanta adoração que eu vi, e olhando para dentro de mim mesmo, reconhecendo quem eu sou, mas tendo a misericórdia da parte do Pai, que me toca e me purifica e me limpa, diante de tudo isso eu não posso dizer outra palavra senão: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, envia-me a mim. Você pode dar glórias ao teu Deus aqui essa noite, entendendo isso? A adoração. Por isso, irmãos, vamos adorar. Vem para o culto, diante de Deus, abre o teu coração, aleluia, engessa não, rasga o teu coração diante de Deus. Você já veio para o culto, meu irmão, não poupa aleluia, como dizia o meu amigo pastor Felipe Sequinel, não economize aleluia, não economize glória a Deus, não deixe lá na sala da tua casa, nem na cozinha, não, eu vou para o culto, eu vou adorar, eu vou glorificar, eu vou abrir minha boca, eu vou levantar minha mão, eu vou dar glória. Adore ao Senhor de todo o teu coração, porque enquanto você adora ao Senhor, aleluia, como disse, você se une a um ambiente de adoração que constantemente existe nos céus, ao redor do trono daquele que está sentado, aleluia, e que é soberano. Nos unimos, céu e terra. Isso é privilégio que Deus nos concede. Isso é privilégio que Deus concede a mim e a você. Portanto, adore. Portanto, adoremos. Portanto, glorifiquemos. E aí, eu li o texto com a igreja essa noite, que tem tudo a ver com esta realidade e com esta mesma dinâmica. E você conhece essa história bíblica. A Bíblia diz que Jesus está numa de suas missões. Jesus vivia adoração o tempo todo, então adoração e missão para Jesus estavam como que harmonizadas, aleluia, 24 horas por dia.
Porque o adorador é alguém sensível, o adorador é conduzido o tempo todo pelo Espírito Santo, o adorador tem voz, tem sensibilidade no seu ouvido para a voz de Deus. E Jesus está lá numa de suas missões, e a Bíblia diz que ele para no poço de Jacó, propositadamente. Versículo 4 do capítulo 4 de João vai dizer que era-lhe necessário passar por Samaria. Quem estuda a geografia bíblica sabe que haveria outros caminhos que preferencialmente os judeus optavam inclusive de fazer para fugir do caminho dos samaritanos. O texto vai dizer que Jesus propositadamente vai estar ali, por quê? Porque lá tinha uma mulher com a qual Jesus precisava estabelecer um diálogo. E o diálogo e a conversa de Jesus com aquela mulher não é sobre outra coisa senão sobre adoração. Oh glória! Jesus foi levando a conversa ao ponto de que chegasse no conteúdo de adoração. Dá-me de beber, sendo tu judeu, não sabe que não posso eu te servir sendo samaritano? Se soubesse quem te estava pedindo água, aleluia. E aí, é interessante eu e você observarmos aqui, que esse diálogo de Jesus com a samaritana sobre adoração, esse diálogo vai apontar algumas verdades preciosas, tais como, Jesus, numa conversa com a mulher samaritana, vai estabelecer quem é o objeto, o alvo da nossa adoração. Jesus diz o Pai, aleluia, o Pai, oh glória, o Pai, Deus é Espírito, importa que os que o adorem em Espírito, em verdade, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, o Pai, o Pai. Jesus aponta que a nossa adoração, ela tem um alvo, e o alvo da nossa adoração é o nosso Deus, é o nosso Deus, é o nosso Deus. O culto que acontece aqui não é para nós. Nós não entendendo isso, muitas das vezes podemos achar até uma ofensa do pastor Adilson. Não, a plateia principal aqui não sou eu e você. O culto aqui acontece, aleluia, para que o nome de Deus seja adorado. O Pai é a principal plateia, Ele é digno de ser adorado. Exaltado seja o nome do Senhor. A conversa de Jesus com aquela mulher aponta para o alvo da adoração, mas também você vai perceber que no diálogo de Jesus com aquela mulher, Jesus fala do como devemos adorar. E ele diz: a adoração ao Pai deve ser em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Ela tem que ser uma adoração espiritual, glória, aleluia, e verdadeira. Em espírito, porque a adoração verdadeira acontece no espírito humano. Oh glória, que liga-se diretamente numa vertical com o Pai, digno de ser adorado. Glória ao nome de Jesus. Mas em verdade, toda a verdade da minha e da tua alma, da minha e da tua razão, da minha e da tua emoção, está aqui entregue no momento da adoração. Deus nos quer por inteiro. Amém. Deixa o negócio para resolver amanhã, irmão. Deus te quer no culto ao Senhor por inteiro. Esteja 100% aqui, crente, adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Glória ao nome de Jesus. E o interessante, vem agora. O texto diz que Jesus está conversando com a mulher, naquela estratégia que ele usou da questão da água, dá-me de beber. E ele dizendo: se você soubesse quem está falando contigo, eu lhe daria uma água viva,
que vai jorrar para a vida eterna. Ela disse: eu quero dessa água, dá-me dessa água. No versículo de número 15, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede. Aí Jesus começou. E ele diz no versículo de número 16: vai, chama o teu marido e vem cá. E ela respondeu: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: então, tens razão em dizer que não tens marido, pois já tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Jesus está conversando com aquela mulher, e nesse ponto aqui é poderoso demais, porque Jesus vai ao cerne da questão. Quando a mulher diz: eu quero desta água que tu tens para me oferecer e que vai jorrar para a vida eterna, eu quero desta água. Jesus diz: vou te dar, chama o teu marido. E aí ela abre o seu coração e diz: não, eu não tenho marido. E Jesus disse: já teve 5, e o que agora tens, o 6º, não é teu marido, não é? Quando ela se viu diante da verdade, porque Jesus disse: isso dissesse com verdade, oh glória. Aí acontece algo interessante que você olha no texto, isso é no versículo 18, Jesus dizendo para ela: isso disseste com verdade. No versículo 19, a mulher disse-lhe então a mulher: Senhor, vejo que és profeta. E no versículo 20, nossos pais adoraram neste monte, mas vós os judeus dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Eu costumo dizer nessa parte que parece que a mulher está cortando volta. Parece que Jesus foi lá e disse: chama teu marido, e ela disse: eu não tenho marido. Isso você disse com verdade, porque você já teve 5, e o que agora tens não é. E diante dessa fala de Jesus, parece que ela está cortando volta, porque ela diz assim: Senhor, eu vejo que tu és profeta, mas assim, vamos falar de um outro assunto aqui. Os judeus dizem que tem que adorar em Jerusalém, e nós os samaritanos aqui em Samaria. Parece que ela está cortando volta, dizendo tipo assim: ô Senhor, você pegou pesado, vamos deixar essa história para depois. Mas não é. Não é. Hoje de manhã nós estudamos na escola bíblica dominical sobre santificação. E uma das coisas que vem do Antigo Testamento para o Novo Testamento, principalmente no contexto judeu e toda essa questão, é que para os judeus era comum associar a adoração a pedir perdão. Adoração a pedir perdão. Quando você vai para o Antigo Testamento, o tabernáculo, o templo, você vai observar que para o povo de Deus lá do Antigo Testamento, era isso a adoração: pegava o animal, preparava o animal, alimentava o animal, e quando chegava o dia da expiação, pegava aquele animal e levava, aquele animal seria morto em substituição, e aquele ato de entrega daquele animal era como uma adoração. Eu estou, através deste sacrifício que eu estou trazendo, oferecendo aqui a minha adoração e pedindo perdão. O animal morria para cobrir o pecado de quem entregava o sacrifício, entendem? Então a associação é essa: se eu estou em pecado, eu trago o animal, e eu trazendo este animal, ele vai ser sacrificado, e eu tenho coberto os meus pecados. Portanto, a adoração estava associada a pedir perdão. Quando a mulher se vê diante de Cristo, e Jesus chega para ela e diz: você já teve 5 maridos, e o que agora tem não é teu. Portanto, aleluia, ela chega diante do Senhor, diante dessa revelação, porque o texto diz: vejo que és profeta. Ela diz: Senhor, onde é que eu adoro? É como que dizendo: Senhor, fui pega. É verdade, deu ruim. Vejo que és profeta, agora eu tenho que acertar a minha vida. Oh glória. Eu tenho que pedir perdão, eu tenho que adorar. Eu tenho que adorar. E onde é que eu faço isso? Os judeus dizem que é em Jerusalém. Aleluia. Samaria, os samaritanos dizem que é em Samaria. E Jesus disse para ela: ei,
Oh glória, oh glória, oh glória, aleluia, vem a hora, oh glória, levanta a tua mão para receber essa palavra. Jesus disse para ela assim, ó, vem a hora, e essa hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus está dando o conteúdo poderoso da adoração. Não importa o lugar, não importa o local, aonde houver um coração arrependido, que reconhece os seus pecados e as suas misérias diante do conteúdo da adoração, Jesus diz, é a hora, é agora, é já, é nesse momento, é em qualquer lugar, aleluia, porque o Pai vai receber a adoração daquele que adora em espírito e em verdade, aleluia. Então aquela mulher está dizendo, Deus, eu quero acertar as contas, eu quero pedir perdão, eu quero adorar, e Jesus diz, é agora, é já. Oh glória. Sabe o que acontece? Acontece o mesmo que aconteceu com o profeta Isaías. Oh glória. Ela entendeu, ela adorou, ela reconheceu, e a Bíblia diz que todo aquele entendimento do conteúdo da adoração culminou numa mulher, oh aleluia, que levou toda uma cidade até Jesus. Deixa eu dizer isso aqui de novo. Todo o entendimento daquele conteúdo de adoração, o reconhecimento de quem ela era, entendendo que em Jesus ela podia adorar ali, resolver ali, acertar as contas ali. Oh glória, fez com que aquela mulher já experimentasse no seu coração uma alegria tão poderosa, uma alegria tão contagiante, que ela saiu daquele poço, esqueceu o cântaro, oh glória, e foi para dentro da cidade dizer, ei, vinde, conhecei o homem que me disse tudo, venham conhecer. Não seria esse o Messias? Não seria esse o Messias prometido? Toda uma cidade, oh meu Deus, toda uma cidade, fica de pé meu irmão, em nome de Jesus, aleluia. Oh, aleluia, porque senti Deus aqui. Toda uma cidade foi levada até Jesus. Oh glória, oh glória, e o brado de Deus para o profeta Isaías ecoa esta noite aqui na igreja sede de Chapecó. A quem eu posso enviar? Quem há de ir por nós? A quem enviarei? Deus está procurando, diz o texto, porque Deus procura os verdadeiros adoradores. E se Ele nos encontrar como verdadeiro adorador, tô pego, e você tá pega também. Tem que haver missão. Não existe verdadeiro adorador, aleluia, aleluia, que não seja alguém que viva por essa missão. Tem uma missão de Deus para você, e fique tranquilo que eu vou pregar o evangelho para você. Escuta, tem uma missão de Deus, e não é ficar mais rico, e não é comprar o próximo modelo do carro novo, e não é acumular o apartamento, e não é encher a conta bancária. Tem uma missão de Deus para esta igreja nessa cidade. Aleluia. Tem uma missão de Deus para esta igreja nessa cidade. Uma mulher levou uma cidade inteira até Jesus. O que não pode acontecer, aleluia,
oh meu Deus, eu queria que você estivesse aqui para entender a visão que Deus está me mostrando, meu irmão. Oh glória ao nome de Jesus, oh glória ao nome de Jesus. Se uma mulher revolucionou uma cidade, o que pode acontecer se você, se os obreiros, se os músicos, se as crianças, se os adolescentes, se os casais, se os idosos, aqui na igreja sede, das congregações de Chapecó, forem inflamados? Levante as tuas mãos, meu irmão. Levante as tuas mãos lá no alto. Levante as tuas mãos lá no alto. Porque Deus ainda está dizendo: a quem enviarei? A quem enviarei? Eu tenho uma cidade para tocar. Eu tenho uma cidade para mudar. Eu tenho uma cidade com muitos perdidos que precisam ser achados. Eu tenho uma cidade com muitos que precisam ser salvos, com quem Deus pode contar.